Olá, vamos a mais uma dica importante sobre a produção da sua redação no Enem e nos vestibulares. Nós sabemos que Enem e vestibulares, em sua grande maioria, pedem que nós façamos um texto de natureza dissertativo-argumentativa. Mas o que é, afinal de contas, um texto de natureza argumentativa? É aquele, em primeiro lugar, que apresenta uma tese, um ponto de vista, uma opinião. E, em segundo lugar, os argumentos ou fundamentos pelos quais chegamos àquela tese, opinião ou ponto de vista. Sem tese e sem argumentos, não se pode falar em argumentação. A questão é que nem todas as argumentações têm o mesmo peso. Há algumas possibilidades em que nós nos saímos muito melhor com algumas estratégias. Uma delas é a estratégia de qualificação dos argumentos. O que faz com que um argumento seja qualificado é, em primeiro lugar, o fato de que ele não apresenta radicalidade. Um argumento radical, uma tese radical, são aqueles que não admitem, por exemplo, nenhuma espécie de exemplo contrário. Nós sabemos que isso, na maioria das vezes, não se verifica. Portanto, é muito importante que, ao construir a argumentação, saibamos lançar mão, utilizar o chamado pensamento concessivo. Um raciocínio concessivo se faz quando nós concordamos em parte com o ponto de vista contrário, reconhecendo a existência de outra maneira de pensar e ainda assim não modificamos o nosso ponto de vista. Uma espécie de raciocínio concessivo a respeito, por exemplo, da redução da maioridade penal seria: embora não resolva a causa da criminalidade que envolve hoje os menores, é uma medida de curto prazo que pode contribuir para a segurança pública no país. Se somos, por exemplo, contrário à publicidade infantil no Brasil, poderíamos dizer: embora ela possa trazer benefícios de curto prazo para a economia no setor de brinquedos, não se pode negar seus prejuízos ao longo prazo. Essas são formas em que o meu argumento assume uma feição que não é exclusivista, que não é autoritária, que não é tão abrangente ao ponto de excluir outras possibilidades de visualização do todo. Por outro lado, para qualificar um argumento não basta que nós tenhamos um raciocínio concessivo. É bastante necessário também que sempre que possível sejamos capazes de antecipar objeções. Objeções nada mais são do que pontos de vista contrários aos nossos, ou argumentos que podem ser lembrados contra aqueles que estamos apresentando. Se alguém, por exemplo, defende a permanência do programa nuclear brasileiro, numa redação cuja proposta trate de energia nuclear, pode-se lembrar que, com certeza, muita gente dirá que as usinas nucleares e que a energia nuclear está, por exemplo, sujeita a problemas como os de explosão. Se eu próprio antecipo no meu texto a informação de que alguns são contrários à energia nuclear pelo risco de insegurança, e se eu próprio esclareço que esse risco é pequeno logo em seguida, dizendo que os acidentes nucleares verificados na história tinham um contexto bastante diferente do brasileiro, eu antecipo uma objeção e em seguida faço a sua refutação, ou seja, eu derrubo com uma refutação o argumento contrário. Esses dois procedimentos, a concessão ou concordância parcial com o ponto de vista contrário e a antecipação de objeção, a capacidade de prever críticas que podem ser feitas e de apresentá-las e em seguida derrubá-las, tornam muito mais convincente o meu texto. Com ambos, eu consigo uma argumentação mais sólida e, consequentemente, os pontos que são dados na competência ou critério 3 do Enem, que trata da argumentação. Essa foi mais uma dica do Pré-Vestibular Alfa e aqui você pode ser o que quiser.